e vamos iniciar então aqui o webinar. Pronto, então, como eu vos dizia, e como vocês sabem, o tema do webinar é Incoterms 2020. Antes de mais, isto não é realmente uma formação, é um webinar onde se vai fazer aqui uma introdução muito geral e um esclarecimento de dúvidas. Eu vou tentar, de alguma maneira, cobrir as dúvidas que me foram apresentadas no formulário de inscrição. Contudo, claro, e como eu já referi, se tiverem dúvidas ao longo da exposição podem colocar e eu tentarei, se não forem muito específicas, responder no imediato. Se forem dúvidas mais específicas e não for possível esclarecer no imediato, nós faremos nota dessas dúvidas e tentaremos esclarecer a posteriori. Os Incoterms são um tema que realmente, havendo casos muito específicos, não é fácil dar às vezes resposta imediata e por isso eu deixo já o meu pedido de desculpas se houver alguma dúvida muito específica que possa surgir agora e para a qual eu não tenha resposta imediata. Assim sendo, eu vou aqui fazer aqui a primeira introdução. Espero que todos estejam a ver o meu ecrã. Se houver algum problema de visualização, por favor, interrompam. Em primeiro lugar, o que é que significam Incoterms? Isto pode parecer uma pergunta à primeira vista muito simples, mas nós, na nossa atividade, aquilo que, como transitários, como intermediários de transporte, deparamos realmente com algumas questões de entendimento sobre o que é que são Incoterms. Os Incoterms são, no universo de parceria entre exportadores, importadores e intermediários de transporte, muitas vezes a sigla que nós usamos para facilitar a comunicação de quem é que paga o custo do transporte. Não nego que, de facto, há uma grande facilidade de explicar quem é que paga o custo de transporte quando nós dizemos um Incoterm, mas o Incoterm não é, o objetivo primário do Incoterm não é esse. O objetivo primário do Incoterm é servir de standard para um conjunto de regras que têm a ver com responsabilidades para serem inseridos em contratos de compra e vendas de mercadoria. Portanto, primariamente, o Incoterm serve o exportador e o importador e a sua relação num contrato de transporte. A responsabilidade da composição destas regras e da sua alteração é da Câmara de Comércio Internacional. O primeiro set de regras foi publicado em 1936. Desde essa data foram revistas várias vezes e foram publicados novos sets de regras umas 4 ou 5 vezes, mais ou menos cada 10 anos há ali uma revisão e quando há revisões suficientes para fazer uma publicação nova, é editado um set novo de regras ou revisto de regras, sendo que o último foi publicado o ano passado. Esclarecimentos muito importantes, que eu acho que têm efeitos muito relevantes na nossa atividade, na vossa atividade, como representantes exportadores ou importadores de mercadorias, como nossa atividade como intermediários de transporte. Os Incoterms não são, nem definem ou substituem o contrato de compra e venda, ou seja, um Incoterm entra num contrato de compra e venda ou deve entrar, não é obrigatório que entre, atenção. Há contratos de compra e venda que não têm Incoterms. Contudo, como o Incoterm tem um valor muito importante de simplificação desses contratos, pronto, a grande maioria de contratos realmente incluem. Mas o Incoterm não substitui o contrato. Portanto, o contrato em si, com as suas cláusulas relacionadas com as características da mercadoria, com o preço da venda, com todas as outras provisões, tem que existir. Não substitui a carta de crédito, ou seja, qualquer instrumento de trade finance. Também não substitui um contrato de seguro ou um contrato de transporte, nem evidência para tal. E também, e isto quizás mais importante ainda, não define
o Incoterm em si não define nem a transferência de propriedade, nem de título das mercadorias. A mercadoria ser de um exportador ou estar na posse do exportador a torna posse do importador não é definido pelo Incoterm. Aquilo que é definido pelo Incoterm é outra coisa diferente. Ou seja, a obrigação de fazer um seguro, em alguns dos Incoterms, a obrigação de entrar num contrato de transporte, a obrigação de fazer desalfandegamento, a formalidades aduaneiras das mercadorias, a questão da transferência do risco, ou seja, se o transporte corre mal, o risco está com quem, não é? A perda da mercadoria, o risco está com quem durante o transporte e quem é responsável por que tipo de custos relacionados com os serviços que estão inerentes ao que é a operação da compra e da venda de mercadoria, a operação do transporte, a operação aduaneira, a operação de documentos adicionais. Há uns dias eu tinha uma conversa com um colega de setor que me fazia uma pergunta muito ilustrativa desta situação. Dizia que num dado Incoterm, o que é que acontecia se o importador não tomasse posse da mercadoria? A mercadoria chegava e o importador não reclamava a mercadoria. O que é que acontecia nesse Incoterm? E nós entramos numa discussão que é interessante e que não isenta a colaboração às vezes até de advogados, mas que tem a ver com esta situação de que, de facto, o Incoterm ser um ou ser outro não implica na posse da mercadoria. A posse da mercadoria é estabelecida de outra maneira, tem a ver com o documento de título que está envolvido, tem a ver com o contrato de transporte propriamente dito, mas não propriamente com o Incoterm que é utilizado. Claro que eu estou a fazer aqui afirmações generalistas, mas é mesmo de propósito. Depois há de haver situações em que se calhar o Incoterm pode ter alguma influência, mas na generalidade e por definição não dita o que é a posse da mercadoria. Porquê é que os Incoterms são tão importantes e porquê é que nós não nos libertamos deles? Não conseguimos de facto libertar-nos deles. O facto de três letrinhas, não é? Uma sigla de querer dizer tanta coisa, confere uma grande simplificação e uma grande clareza num contrato de compra e venda de mercadorias, e é por isso que os Incoterms são tão utilizados. E é realmente por isso, se nós dissermos CIF, sem substituição dizermos CIF, formos dizer tudo o que é que implica dizer CIF, os contratos vão ser para já muito mais volumosos, vão ter ou estar abertos a a problemas de interpretação, e é por isso que a maior parte dos compradores e vendedores de mercadorias entram em contratos utilizando estas siglas, que de facto são muito úteis, porque depois existe uma publicação do ICC, não é? Da Câmara de Comércio Internacional, que é muito clara e é standard e quer dizer exatamente o mesmo em todo o lado. Realmente é este o grande valor dos Incoterms. É realmente aplicável a todas as mercadorias, a todas as embalagens, a todos os modos de transporte, com algumas ressalvas, porque como vocês já devem saber, e eu vou abordar também aqui, existem Incoterms que só são aplicáveis a determinados modos de transporte, nomeadamente ao transporte marítimo. Este slide não se vê muito bem, mas é de alguma maneira ilustrativo daquilo que tem sido a evolução dos Incoterms. Nós costumamos dizer, os Incoterms foram mudados porque estavam desadequados. Na prática é verdade, mas os Incoterms têm sido mudados algumas vezes ao longo do tempo e têm acompanhado, na medida do possível, o que é a evolução, do que é a atualidade do transporte. A primeira edição dos Incoterms, que foi publicada em 1936, só tinha termos relacionados com o transporte marítimo. Mais tarde foram incorporados termos já com transporte terrestre envolvido. Depois, mais tarde, com o incremento de utilização do contentor, foi feita a nova revisão e foram feitas mais um conjunto de revisões, já ultimamente incorporando o que é a realidade de transporte multimodal, o e-commerce, a digitalização,
e é realmente esse o movimento que tem sido feito. Esta última versão realmente já é muito mais atualizada, tendo em conta estas especificidades. Os painéis de revisão dos Incoterms não têm só pessoas de direito, não é? Formadas em direito, têm também pessoas, os exportadores e importadores, um painel de pessoas com problemas reais. Claro que pronto, isto é tudo discutível, mas de facto é aquilo que a Câmara de Comércio Internacional alega, que as revisões dos Incoterms são feitas com problemas reais tidos em consideração. Vamos então aqui à classificação dos Incoterms por modo de transporte. Eu queria aqui fazer uma ressalva. Eu, em conversas com alguns dos nossos clientes que estão aqui representados, havia uma pergunta do que eram os termos D, o que eram os termos E, e os C e os Fs. Nós, ultimamente, esta nomenclatura continua a existir, mas neste momento já não é tão usada como era aqui há uns anos. De qualquer maneira, eu queria já esclarecer, apesar de não ter isto na apresentação. Os termos é o termo ex-works, e tem a ver isto tem a ver com a classificação de acordo com a responsabilidade. Ok, o termo E é a mínima responsabilidade do vendedor. E os termos D, que são os que estão no slide que eu estou a projetar agora, os últimos 3 do lado esquerdo, o DAP, o DP e o DDP, são a máxima responsabilidade do vendedor. E são, por assim dizer, os extremos. Depois temos os termos F e os termos C, que são os chamados termos intermédios, em que as responsabilidades estão de alguma maneira partilhadas. E esta maneira de denominar os termos, que eu confesso que do meu tempo de atividade já não é tão usado, tem a ver exatamente com isso. Então, quando se diz é um conjunto de termos C, nós sabemos que é um conjunto de termos intermédios em que as responsabilidades estão partilhadas, e sabemos que nos termos C, em todos os termos C, temos o transporte pago pelo vendedor. E os termos F também estão responsabilidades partilhadas, e aí o transporte, o contrato de transporte é feito pelo comprador ou importador. E os termos E e os D são aqueles mais extremos e que a Câmara de Comércio Internacional aconselha que se utilizem com muita consciência daquilo que isso implica, porque são realmente a máxima ou a mínima responsabilidade, e pode haver algumas ressalvas que tem que se realmente ter a noção de que ou o comprador ou o vendedor podem realmente assegurar todas as responsabilidades que estão nesses termos. Neste caso, e desde Incoterms 2010, ou seja, desde a penúltima edição dos Incoterms, os termos são divididos por modo de transporte, normalmente, na publicação. Eu já vos vou mostrar a publicação. E então, existe um conjunto de termos que são válidos para qualquer modo de transporte. São os termos que estão do lado esquerdo do slide que eu estou a apresentar agora. E, basicamente, têm efeito, podem ser escolhidos para qualquer modo de transporte isolado ou para qualquer combinação de modo de transporte. Estamos a falar de um multimodal que tem Air-Sea ou Rail-Sea ou qualquer coisa do género. Qualquer um destes termos pode ser usado. Para transporte marítimo, também. Ou seja, do lado esquerdo, todos os termos podem ser utilizados para qualquer modo de transporte. Depois existem 4 Incoterms, que são os do lado direito, o FAS, o FOB, o CFR e o CIF, e estes só podem ou só devem ser usados para transporte marítimo. E porquê? Porque, em termos de transferência de responsabilidade, e eu mais à frente posso ilustrar-vos isso um bocadinho num quadro mais explicativo que tenho aqui, a maior parte destes termos, tirando o Free Alongside Ship, têm transferência de responsabilidade a bordo. Ora, a bordo só em transporte marítimo. E mesmo o FAS é um Free Alongside Ship e tem a ver com o colocar a mercadoria à disposição antes de ser embarcado no navio. Ou seja, isto tudo tem transferência de risco e de responsabilidade relacionada com estar a bordo ou não estar a bordo, ou perto do navio.
e, como tal, só devem ser utilizados, por isso mesmo, para transporte marítimo. Ok? O que não exclui que os outros termos do lado esquerdo, como eu já disse, mas volto a repetir que é sempre bom repetir, possam também ser usados para transporte marítimo. Um DDP é utilizado para transporte marítimo e um CPT e um CIF também, CIP também, apesar de normalmente terem o seu correspondente ou serem usados os seus correspondentes, o CFR e o CIF. Eu neste momento queria só saber se existe alguma dúvida. Não? Então eu continuo e vocês, por favor, interrompam-me se for necessário. O que é que mudou nos Incoterms de 2020? Esta pergunta também surgiu e surge muitíssimas vezes, porque isto foi muito publicitado pelo ICC e esta mudança, e as pessoas querem realmente saber o que é que mudou. De facto, aquilo que mudou, que é mais significativo nos Incoterms de 2020, é a maneira como eles estão apresentados. Ou seja, existe um livro que é editado pelo ICC e a organização desse livro é um bocadinho diferente. É dada muito mais ênfase à introdução, ou seja, de como é que se seleciona o Incoterm, qual é a maneira que a Câmara de Comércio Internacional sugere de como incorporar esse termo no contrato de transporte. Já me vou debruçar também um bocadinho sobre isso. O impacto transportador, o que é o conceito de entrega, e disto também já vou falar porque também é muito importante, o conceito de entrega, o conceito de delivery no Incoterm. Também, nesta edição dos Incoterms, existe uma coisa nova, que é uma cláusula para cada um dos Incoterms, especificamente listando os custos. E os custos pelos quais o vendedor é responsável e os custos pelos quais o comprador é responsável. Ou seja, é uma ressalva, não obstante no resto da descrição de cada um dos Incoterms esteja especificado que a responsabilidade de determinado serviço, como sendo, por exemplo, a formalidade aduaneira, estar a cargo do vendedor ou do comprador, existe um sítio específico em cada um dos Incoterms, que é a cláusula, são os artigos 9, em que está a lista dos custos para cada um dos Incoterms e separados pelo que é o custo do comprador e o custo do vendedor. Já vou mostrar isto também. Depois disso, há outras alterações em termos. Existe uma alteração no termo FCA. Eu acho que o FCA não é muito utilizado. De qualquer maneira, vou abordar aqui levemente e se houver alguma dúvida, depois posso esclarecer. O FCA tinha uma questão que tinha a ver com a transferência de responsabilidade ou a colocação da mercadoria à disposição do comprador e neste momento, era quando se colocava quando se coloca a mercadoria no modo de transporte ou à disposição do transportador, e depois havia a necessidade de fazer BLs com a menção on-board por especificações de cartas de crédito. Ora, isto entrava em conflito e houve aqui uma ligeira mudança na definição do termo FCA. Apesar de, na prática, as implicações serem as mesmas, mas houve aqui uma ligeira mudança nessa definição para acomodar esta situação dos BLs on-board. Depois disso, também houve uma alteração relacionada com a cobertura do seguro de mercadoria, nos termos CIF e CIP. Existe uma ressalva nos Incoterms, onde é especificado quem é que tem a responsabilidade de garantir o seguro da mercadoria, sendo que o CIF e o CIP são dois desses exemplos. Existe uma menção à cobertura mínima para esse seguro de mercadoria. E sendo que no CIF o mínimo é a cláusula C e no CIP é a cláusula A, sendo que a cláusula A é mais forte, tem mais cobertura que a cláusula C. E depois, finalmente, houve aqui uma mudança de termo, que na prática não é bem uma mudança, é mais uma mudança de nome. Existia um termo DAT, que foi renomeado para DPU. Isto porquê? Porque DAT quer dizer Delivered at Terminal e para acomodar
o que é um transporte multimodal neste termo e, de alguma maneira, para generalizar o local onde é descarregada a carga, esse nome foi mudado para Delivered at Place Unloaded, ou seja, pode ser um lugar que não tem que ser um terminal, e foi por isso que foi mudado este nome. Então agora vamos passar, se calhar, mais à parte prática, em que eu vos mostrava onde é que podem ser consultados os Incoterms e que, de alguma maneira, que atalhos existe à consulta dos Incoterms. A Câmara de Comércio é muito explícita quando diz que qualquer consulta de resumos não invalida que se deva ser consultado o livro. Pronto, cabe-me transmitir, porque também não quero fazer publicidade e nem contrariar diretamente o ICC. O que é certo é que nós muitas vezes, no calor do momento, e andamos tão ocupados que não é quase impossível andar a discorrer por um livro de 100 páginas, porque na realidade é isso que acontece para consultar os Incoterms. Portanto, eu vou mostrar tudo e depois deixo para o senso comum de cada um e depois, como é óbvio, nós podemos sempre ajudar no esclarecimento de qualquer situação que venha a surgir. Deixem-me, por favor, parar de partilhar aqui a minha apresentação e agora vou partilhar outra coisa, que é o livro. Não vos vou mostrar o livro todo, descansem, mas quero-vos mostrar o que é o livro. Neste caso, o que é o e-book, porque nós na Euroatla adquirimos o e-book. Existe um livro físico que também pode ser comprado. Eu tenho a sensação, corro o risco de me enganar, mas acho que o livro custa 50 euros e o e-book custa 40. Nós adquirimos o e-book. Como vocês veem aqui, o e-book tem 98 páginas. No caso do livro, ele é entregue, não é? É enviado e ele está traduzido em várias línguas, incluindo o português. Eu tenho aqui a versão inglesa, é o que vocês podem ver aqui. Se for adquirido o e-book, depois de alguma maneira é enviado o e-book e depois é preciso é preciso instalar um software que se chama o Adobe Digital Editions, que tem uma licença válida. Isto implica que uma licença, ou seja, um e-mail associado a um e-mail, tenha direito a ver esse livro. Para se poder ver o livro em várias máquinas, tem que se entrar com a mesma licença. E tem aqui algumas limitações, mas é de alguma maneira para garantir que o livro não anda por aí em shareware. Eu quero-vos só mostrar do livro, que não vou mostrar o livro todo, mas vocês podem ver aqui que tem o índice, o texto das regras, a introdução ao início e depois o texto das regras, regra a regra. A introdução é bastante específica, como eu vos dizia. E depois vou-vos mostrar uma regra, só para vocês terem uma noção de como é que as coisas estão explicadas. Pronto. Aqui está o Xworks, podia ser qualquer uma, mas é a primeira que aparece, portanto vou explicar aqui com o Xworks. Em todas as regras está o título da regra e abaixo do título da regra como é que ela deve ser incorporada no contrato de compra e venda de mercadorias. Ou seja, Xworks, depois do título, SXW, e depois aqui diz Insert Name Place of Delivery, Incoterms 2020. E é assim que é assim que o ICC, que a Câmara de Comércio Internacional, sugere que sejam colocadas as regras. Porquê que é assim? Primeiro, pronto, o termo é autoexplicativo. No fim, que esteja estabelecido que é Incoterms e o ano. Isto porquê? Porque, como nós sabemos, conforme os releases ou as edições, às vezes as definições mudam e pode gerar incompreensão ou disputas em termos de entendimento se não for dita qual é a edição que está a ser utilizada. Portanto, 2020,
O que aparece aqui entre parênteses é aquilo que deve acompanhar a regra. Dizer ex-works sem lugar é, de alguma maneira, pode provocar ou vai provocar certamente erros de entendimento de para onde é que é transferida a responsabilidade e o risco. Então, se neste caso, que é o ex-works, que é o termo que tem, de alguma maneira, a mínima responsabilidade para o vendedor, depende muito onde o vendedor vai colocar a mercadoria à disposição do comprador. E se eu disser que é o meu armazém, eu sou um exportador, eu digo que é o meu armazém em Alfragide, para dar um exemplo, é completamente diferente de eu dizer que é a minha fábrica em Lisboa. Realmente é diferente, mas depois o comprador tem que saber onde é que vai colocar o meio de transporte, onde é que vai buscar a mercadoria. E isto é válido para qualquer um dos Incoterms. O lugar, tal e qual como é dito no livro ou nos seus resumos, que eu depois também vou mostrar, é muito, muito determinante. Depois, existem a iconografia, que nesta edição é muito forte. A iconografia indica o modo de transporte, ou aqui o modo de transporte, as cores indicam a responsabilidade do comprador e do vendedor, o azul é a responsabilidade do vendedor, onde está pintado dourado a responsabilidade do comprador, e depois existem ainda em alguns Incoterms, algumas coisas pintadas a verde, em que a responsabilidade é partilhada. Isto é para uma compreensão rápida. E aqui embaixo, as formalidades aduaneiras, quem as garante? Neste caso, todas o comprador. E depois o ponto de entrega. A entrega, e isto é muito relevante que eu aponto, a entrega não é, quando nós dizemos delivery no inglês, muitas vezes pensamos que é o destino final. Nos Incoterms, delivery não quer dizer destino final sempre. O mais correto é dizê-lo assim. Delivery nos Incoterms, nesta publicação, delivery quer dizer onde a mercadoria vai ser posta à disposição do comprador. Ok? Isto é diferente no ex-works, é muito importante, de alguma maneira, dizer qual é o ponto onde a mercadoria vai ser colocada à disposição do comprador. Se nós formos a um outro termo, vamos daqui para um termo C, ou um termo F, para vos ilustrar a diferença, que são precisamente os termos onde já temos aqui uma responsabilidade mais partilhada. Se eu for um CFR, por exemplo, não, se calhar não é melhor. Não é o melhor exemplo. Vamos a um CIP. Ou um CPT, que acaba por ser indiferente. Aqui no CIP é dito Insert Name Place of Destination. Como vocês podem ver, já não se diz aqui delivery. Porquê? Porque no CIP aquilo que acontece é que o vendedor vai tratar de fazer o contrato de transporte e então vai colocar os bens à disposição do comprador quando o coloca no meio de transporte que ele próprio designou, mas é importante ele especificar qual é o lugar do destino da mercadoria, neste caso. Porque aqui já há uma responsabilidade mais partilhada. Eu estou a ser muito generalista de propósito, porque isto, termo a termo, tem as suas implicações e as suas transferências de risco. Mas é mais para vos ilustrar que a maneira como nós colocamos os Incoterms no contrato e o que é que vai entre parênteses em termos de lugar, pode ser o lugar onde se coloca a mercadoria à disposição do comprador ou pode ser o lugar de destino. Okay? É diferente, não é sempre igual. Depois, e continuamos aqui no CIP para eu vos explicar o que é como é que isto está explanado.
Existem as considerações da entrega e do risco, muito bem explicadas. Existe a explicação de que tipo de modo de transporte pode ser utilizado. Neste caso estamos a falar de um multimodal ou qualquer modo de transporte válido. E depois é explicado exatamente as considerações relacionadas com os lugares, os seguros, quem é que trata das formalidades aduaneiras e depois um resumo das obrigações com as cláusulas ou os artigos que eu há pouco vos falava. Eu há pouco dizia-vos que existia um artigo só com a lista de custos e aqui está ele, é o A9B9 e aqui está a lista do que é que o vendedor deve pagar e do que é que o comprador deve pagar. E isto está em todos e cada um dos termos, ok? Em relação ao livro, não queria estar a passar mais tempo, depois podemos voltar a ele se houver dúvidas. Depois os atalhos são a aplicação móvel. A aplicação móvel está disponível tanto para iOS como para Android e é uma aplicação móvel que eu não posso partilhar, eu não sei mostrar-vos o telemóvel, mas uma aplicação que é muito parecida a uma coisa que eu vos vou mostrar, só que no ecrã. Que existe um póster da Câmara de Comércio Internacional que é gratuito, portanto também vos queria dizer que podem utilizá-lo ou podem fazer download, ou até eu também vos posso disponibilizar esse póster, que é um que eu vou partilhar aqui, é este aqui. Aquilo que a aplicação móvel disponibiliza é esta iconografia que vocês podem ver agora neste documento PDF que vos estou a projetar agora. Ou seja, vocês entram na aplicação, escolhem o Incoterm e depois aparece-vos esta iconografia, em que vocês conseguem ver muito rapidamente para cada um dos termos onde é que é a responsabilidade do vendedor, qual é a responsabilidade do comprador, onde é que é a transferência de risco e onde é que estão alocadas as formalidades aduaneiras, em cada um dos termos. E é só, não é mais que isto, mas pronto, é de alguma maneira uma aplicação móvel onde vocês podem fazer este tipo de consultas mais rápidas. Claro que não está nada muito explicado, portanto não dispensa a consulta do livro ou de qualquer resumo que esteja disponível. Depois tem estes documentos, eu vou-vos mostrar dois, que também vos posso disponibilizar depois no fim depois do webinar, que é este que é oficial, do ICC. Depois cada um dos transitários ou redes transitários fazem também o seu. Este aqui é o que nós temos, que é da nossa rede, da rede de transitários internacional à qual a Euroatla pertence, que é a rede WCA, que tem representantes em todo o mundo e também fez a sua edição do que é os Incoterms. Portanto, esta também é outra maneira de ver. Eu vou fazer zoom um bocadinho, se conseguir, exato. E aqui vocês também há outra maneira de observar para cada um dos Incoterms onde é que está a transferência do risco, onde é que está a transferência do custo, isto está aqui tudo legendado do lado direito, que termos são específicos de transporte marítimo, que cá estão eles aqui em baixo, e à direita alguns detalhes mais específicos de o que é que implica cada um dos Incoterms. Portanto, isto são, de alguma maneira, resumos muito gerais do que é que são os Incoterms. E depois nós também vos queremos dizer que a Euroatla também construiu o seu próprio resumo. E ele está na nossa página, vocês precisam é de se registar. Portanto, indo aqui à página da Euroatla, é necessário entrarem no registro, que é aqui no cadeado. Eu tenho que entrar porque
O registro é aqui em baixo, ok? Se ainda não estiverem registados, aquilo que têm que fazer é clicar aqui em baixo e preencher um formulário. E depois o que têm que fazer é entrar aqui. Não. Aqui na nossa área reservada, a página da Euroatla, existem outras ferramentas, depois, como o tracking marítimo ou aéreo, mas aqui nesta opção de menu, lá direito, que é o recurso Euroatla, está o nosso resumo dos Incoterms 2020, que eu sugiro que vocês acedam. Não é um resumo de uma página, mas é uma publicação ligeiramente mais pequena do que o livro e pode de alguma maneira ser mais fácil para consultas mais imediatas. Clicando aqui vocês chegam ao documento. Para mim é mais fácil entrar para o documento que já está aberto, portanto deixem-me voltar a partilhar, mas deste momento já com o documento aberto. É só um minutinho e eu acho que aqui vocês já conseguem. Não é este. Conseguem entrar. Aqui está ele, só mais um segundo, que eu vou fazer já aqui a partilha. Pronto, este é o nosso documento de resumo dos Incoterms. Tem as suas reservas e a reserva principal é que foi feito por nós. E é importante que, se houver algum detalhe com os quais vocês não estejam completamente esclarecidos, é importante ir mesmo ao livro ou esclarecer connosco. Mas é um PDF que nós achamos que pode ser mais rápido de consultar, porque nós tentamos condensar a informação do livro neste PDF, que tem, salvo erro, 46 páginas, e podem vir a partir do índice diretamente a um termo qualquer. Vamos aqui ao FOB, por exemplo, e tem uma iconografia que é muito semelhante, não é? Porque nós também não quisemos fazer nada muito diferente daquilo que se pode encontrar no livro, mas o resumo do termo está na mesma página que a iconografia, e depois nas páginas seguintes estão tabelas com o mesmo conteúdo ligeiramente resumido daquilo que são os artigos em termos das obrigações de vendedor e comprador, mas já, em vez de estarem em 4, 5 páginas por cada termo, estão normalmente em 2. Okay? No caso do FOB estão mesmo em 2. E de alguma maneira alinhados, porque quando nós olhamos para as responsabilidades de vendedor e comprador, é de fácil leitura poder ler de um lado e do outro e poder fazer comparação direta. E é assim que o nosso documento está construído. E depois, a qualquer altura, é carregar aqui nos links que estão no canto superior direito da página para voltar ao índice, e depois podem ir e fazer uma comparação com outro termo qualquer. Em termos de explicação, era isto que eu tinha para vos mostrar. Depois, queria entrar já nas dúvidas. Entretanto, eu queria, em primeiro lugar, debruçar-me sobre as dúvidas que foram sendo colocadas aqui ao longo destas semanas, quando nós começámos a fazer os anúncios para o webinar. Contudo, havendo mais dúvidas, eu vou deixar depois também um bocadinho para se poderem colocar outras que eu possa responder. A primeira, quais as responsabilidades do vendedor para cada Incoterm? Pois, isto realmente é quase que obriga aquilo que é uma explicação geral do que é cada um dos Incoterms. Mas se nós olharmos para um esquema, que eu acho que é mais fácil nós olharmos para um esquema dedicado, que foi daqueles que eu vos
estava a partilhar ainda há pouquinho, conseguem ver que as responsabilidades do vendedor são, pronto, basicamente tantas, acabam por ser um bocadinho, vêm do que é o XW, o XW, que é o Xworks, que é a responsabilidade mínima só da colocação dos bens à disposição e as formalidades aduaneiras, até uma responsabilidade praticamente total, que é a do DDP ou o DPU ou o DAP, que varia conforme a responsabilidade de realizar formalidades aduaneiras no destino, que é o DDP, mas não de fazer o desembarque das mercadorias, ou o DPU, em que tem a responsabilidade de fazer tudo e o desembarque das mercadorias, menos as formalidades aduaneiras. O DAP também não inclui formalidades aduaneiras à importação. E depois existem as responsabilidades intermédias. Aqui isto é daquelas perguntas que responde dizendo tem que se escolher realmente o termo que implica ou que traduz o acordo que é feito entre exportador e importador. E aqui o mais importante não é escolher o termo correto, porque não existe termo correto. O termo correto é aquele que melhor reflete o acordo que se faz quando se estabelece o contrato de transporte. Aqui o risco está mesmo em escolher o termo desadequado. Ou seja, a conversa no momento em que se faz o contrato de transporte tem que ser de tal modo explanatória que possa ser traduzida ou de alguma maneira interpretada utilizando um destes termos. Outra coisa que eu também gostava de dizer à luz desta questão é que existe liberdade para fazer ressalvas para além dos termos que são utilizados. Ou seja, eu posso, como exportador, fazendo um contrato de transporte com o meu importador, dizer que o meu termo é X, sendo X qualquer um destes, sendo que se faz a ressalva relativa à responsabilidade Y e em que se chega ao acordo em que isto vai ser ligeiramente diferente. Isto com apoio legal é importante, que também se procura apoio legal, que é para garantir que o acordo é claro nesse aspecto, mas não é proibido pegar no Incoterm Standard e fazer-lhe ligeiras alterações. Às vezes é necessário. Assim sendo, é realmente procurar aqui o termo mais adequado, aquele que melhor acomoda aquilo que é o acordo entre partes e colocá-lo corretamente no contrato e depois fazer qualquer ressalva que seja necessária, tendo em consideração a situação específica. A pergunta seguinte. Eu ando aqui a alternar documento para documento, mas acho que é realmente a melhor maneira. Quais os termos mais indicados para caminhão ou contentor? Pronto, eu acho que cobri isso um bocadinho na minha explicação. O contentor em transporte marítimo puro, qualquer termo pode ser utilizado. Claro que aqui tem mesmo a ver com aquilo que é o acordo entre exportador e importador, como eu acabei de dizer, mas qualquer termo pode ser utilizado. Para outro modo de transporte, não seja o marítimo, é importante escolher os termos que são os exclusivos para multimodal ou para qualquer modo de transporte. Existem realmente termos que são aplicáveis só para transporte marítimo e esses são os que a Câmara de Comércio Internacional sugere fortemente que sejam utilizados para transporte marítimo. E cá está, vai depender muito do que é a responsabilidade do comprador do vendedor e onde queremos que transfira o risco. Qual é o impacto em Incoterms nos seguros de carga? Na maior parte dos Incoterms não é estabelecido quem trata do seguro. Portanto, a obrigatoriedade de fazer seguro e a responsabilidade de fazer seguro só estão contemplados nos termos em que isso está lá explanado, como sendo o CIP ou o CIF, e aí está especificamente estabelecido que o seguro deve ser feito pelo exportador, pelo vendedor da mercadoria. No resto dos termos, a única coisa que está estabelecida na descrição dos Incoterms é que o seguro pode ser ou não feito, pode ser feito pelo exportador ou pelo importador,
sendo que, se o seguro é feito pelo exportador, pelo vendedor, deve haver cooperação nas informações que façam falta. Desculpem, deixem-me voltar atrás porque eu agora cometi aqui uma incorreção. Quando o seguro é feito pelo importador, assim é que é, o exportador deve dar informação suficiente ao importador de tal modo em que ele possa tratar da apólice do seguro. E caso haja necessidade de haver informação ou de se trocar informação sobre qual será a melhor apólice ou qual será a melhor companhia de seguros, deve haver, é aconselhado haver aqui uma troca de informação relevante. Em termos da obrigatoriedade de fazer seguro ou da obrigatoriedade de assumir a responsabilidade de fazer seguro, isso realmente só é específico nos termos em que isso está lá estabelecido, o CIP e o CIF. E, finalmente, o Incoterm mais indicado para o caso de envios aéreos será o CIP, Aeroporto de Chegada, Incoterms 2020. O CIP, Aeroporto de Chegada, Incoterms 2020, é um termo completamente válido. Mas não é só esse. Cá está. É a mesma resposta que eu dei à segunda pergunta. Quando nós usamos um transporte aéreo, podemos usar qualquer um dos termos, menos aqueles 4 que estão dedicados a transporte marítimo. Eu vou voltar aqui a expor a tabelinha que é mais fácil. Qualquer um, dependendo daquilo que é o acordo, qualquer um destes que estão aqui em cima, destes 7 que aqui estão, é indicado ou pode ser utilizado para transporte aéreo. Claro que há aqui ressalvas. É importante em transporte internacional que haja a partilha de responsabilidades conforme a localização do exportador e do importador, portanto, é sempre mais seguro optar por um termo C ou um termo F do que optar por uns termos mais extremos, por assim dizer, em termos de divisão de responsabilidades, mas ainda assim qualquer um deles é válido, qualquer um destes 7 é válido. Depende realmente de qual é o acordo entre exportador e importador para a sua divisão de responsabilidades. Eu agora perguntava 2 coisas à audiência, é se de alguma maneira fui de encontro às vossas expectativas, se surgiu alguma pergunta ou se há alguma coisa mais que eu possa esclarecer em relação ao tema. Ou então se há algum comentário queiram fazer. Bom, eu atrevo-me a fazer, pode ser? Força, Jorge. Ok. Bom, acho que foi muito claro, como é costume. No entanto, eu fazia 2 observações da minha prática profissional. Há um conjunto de compradores, e compradores com poderes para definir regras, mais pela parte do comprador do que pela parte do vendedor, que ultimamente começam a fazer muita compra com base no DAP e no DPU. Se calhar era uma questão que as pessoas teriam que começar a pensar, a entender bem o âmbito, principalmente destes 2 incotermos, porque, como disse bem, eles são extremos e definem muito bem responsabilidades. E às vezes os custos alfandegários não são muito claros para muita gente, principalmente nos destinos. E às vezes o que pode parecer um bom negócio pode se tornar um negócio desastroso por causa dos custos alfandegários. Nós sabemos bem que há países muito protecionistas em que o custo aduaneiro é muito, muito significativo e por isso a definição de quem é responsável por esse custo aduaneiro é muito importante. E era só esta observação que eu fazia desta alteração no mercado, porque começa a haver, como disse, principalmente grandes compradores que começam a utilizar e a recorrer muito a estes 2 incotermos. Obrigadíssima, Jorge. Eu, de facto, eu não sabia e eu agradeço-lhe por ter apontado isto. Eu, de facto, sempre que leio sobre termos de, chegamos sempre à mesma conclusão. Como estamos numa audiência pequena, por exemplo, eu defino, posso-vos dizer que neste momento o grupo
o pessoal do continente. Sim, a Sonai. A Sonai, é isso. Posso-vos dizer que agora praticamente só compra com DAP e com DPU. Isto é só para, por exemplo, um exemplo de um grupo português. Obviamente nas transações nacionais isto não se põe em causa, mas conforme eles, que são um nacional, posso-vos dizer que lá fora também começa já a haver grandes grupos, sonais lá do sítio, chamemos-lhe assim, que estão a fazer este tipo de exigência, exatamente por causa da definição dos custos aduaneiros, que em alguns casos são consideráveis. Pois, exatamente. E quando esta situação envolve pagamento de custas aduaneiras, é muito complicado, e é mesmo por essa razão que temos esta ressalva da Câmara de Comércio Internacional, porque o conhecimento do que é o desalfandegamento no destino, os contactos, a facilidade, isto varia muito país para país, como é óbvio, há situações em que os desalfandegamentos são fáceis, e há acordos que permitem que os custos não sejam tão altos, mas é como o Jorge dizem muito bem, não é? Há situações onde os custos não são transparentes, não sabemos muito bem o que é que vai acontecer para além disso, e é um risco que se está a correr estar a aceitar este tipo de termos quando não sabemos a 100% o que é que depois isto vai implicar. Eu agradeço-lhe o seu comentário. Dos restantes parceiros, clientes, colegas que eu tenho aqui na audiência, alguém mais tem algum comentário a fazer? Alguma questão? Penso que já está tudo resolvido aqui da nossa parte. Agradeço aí a vossa colaboração. Muito obrigada, muito obrigada. Eu aquilo que vos dizia então a todos é que, pronto, vocês têm os meus contactos em ecrã. A esmagadora maioria de vocês já me conhece, já falou comigo, ou já tem os meus contactos, mas mesmo quem nunca falou comigo fica com o meu contacto. Nós vamos colocar esta apresentação disponível para todos vocês, vou enviar-vos por e-mail esta apresentação. Okay. Vou-vos enviar também estes pequenos resumos que vos mostrei, estes pósteres, estes resumos de mais de uma página. E deixo também, mais uma vez, um pequeno resumo de como aceder ao nosso próprio documento. Se quiserem adquirir o livro do ICC, pronto, já vos disse qual é o custo, é muito fácil ir à página do ICC e adquirir. Eu gosto sempre de dizer que devia haver um livro por empresa, um livro ou um e-book por empresa, porque é importante haver qualquer fonte de consulta, colocando-me, como é óbvio, ao dispor, e colocando qualquer pessoa da Euroatl ao dispor para esclarecer qualquer dúvida que venha a existir, de coisas mais específicas que vocês tenham para esclarecer, estamos cá para isso. Ok, agradeço. Pronto, então olhem, ficamos por aqui. Muito obrigada a todos mais uma vez. Eu no questionário que vamos enviar, vamos perguntar-vos que temas que vocês gostariam de ver interessados em futuros webinars. Agradeço muitíssimo que possam participar nesse sentido, porque para nós adicionar valor é tão importante como prestar os serviços que prestamos. E essa é a nossa premissa e faz parte do nosso conjunto de valores, portanto agradeço desde já que nos possam dar ideias para temas que queiram ver esclarecidos. Okay. Obrigadíssima a todos. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Obrigado.